Olá, amigos do Caminho de Damasco, tudo bem? Estamos aqui novamente muito felizes para comemorar mais um ano de aniversário da nossa Casa Espírita. O Centro Espírita Caminho de Damasco ele foi fundado no dia 17 de julho de 1955, portanto há 66 anos atrás. A nossa sede funciona no bairro da Lapa, na Rua Moncheiro, número 113. Na mesma rua, no número 96, temos um prédio anexo, onde funcionou por muitos anos a nossa creche. Hoje, funcionam atividades sociais para atender a comunidade. Infelizmente, aproximadamente um ano e meio atrás, fomos obrigados a paralisar as nossas atividades presenciais devido à pandemia da Covid-19. A doutrina espírita nos ensina que devemos aproveitar ao máximo todas as nossas oportunidades e experiências, buscando nossa autotransformação para nos aprimorar cada vez mais. Vamos aproveitar o momento para mudar os nossos hábitos, nossos costumes antigos, para assim herdarmos um mundo regenerado. Nossa casa espírita também buscou adaptações. E assim, desde março de 2020, continuamos nossas atividades não mais presenciais, mas de forma virtual, pela internet. Continuamos todos os nossos cursos, fazendo o uso das plataformas digitais disponíveis. Nossos grupos de estudos, de prece, de vibrações, também seguiram e até se fortaleceram nesse período. Continuamos o atendimento fraterno de forma virtual, preparamos palestras transmitidas pelo Facebook e também mais recentemente implantamos também semanalmente, né, e virtualmente o nosso Evangelho no Lar. Estamos distantes fisicamente, mas estamos próximos utilizando a tecnologia tão importante para a vida moderna. O atendimento às famílias necessitadas, este sim presencial, nunca deixou de ser realizado. Distribuímos alimentos, produtos de higiene pessoal, roupas, agasalhos, cobertores, enxovais de bebê, entre tantos outros produtos necessários. E nada disso seria possível sem a ajuda de vocês, colaboradores e amigos do Caminho de Damasco. Toda ajuda é importante e ficamos muito agradecidos por isso. Muito obrigado. Conseguimos nesse período fazer uma reforma necessária no nosso salão principal e também na recepção. Logo, logo, todos vão poder voltar a frequentar a nossa casa de forma presencial e compartilhar do ambiente renovado. Além de toda a ajuda recebida através de contribuições associativas, doações, ainda temos e tivemos a continuidade do Clube do Livro, de bazares, de rifas e de várias ações, que são todas elas muito importantes para a continuidade das nossas obras assistenciais e da manutenção da nossa casa espírita. Estamos preparando uma surpresa para julho. Aguardem. Agradecemos a todos que de alguma forma contribuíram e contribuem para a continuidade da nossa casa espírita. Agradecemos em particular a diretoria, sempre empenhada em proporcionar o melhor para todos, com planejamento e importantes tomadas de decisões. Aos facilitadores e aos alunos dos nossos cursos, que estão sempre empenhados no aperfeiçoamento e aprendizado constante. Ao pessoal do Departamento de Assistência Social, que nunca deixou de buscar doações para atender aos necessitados. E a todos os associados, doadores, frequentadores e parceiros da nossa Casa Espírita. Não podemos também deixar de agradecer a toda a equipe espiritual que tanto nos auxilia e nos fortalece dia a dia. Durante esses 66 anos de atividade, uma linda história foi escrita.
Muitos amigos passaram pela nossa casa, cada um colaborando com o seu melhor. E hoje, o caminho de Damasco é a soma de todos esses esforços individuais, desde os fundadores, passando pelos colaboradores, os frequentadores. Cada um que por lá passou e passa, deixou e continua deixando o seu legado pessoal para o caminho de Damasco ser o que ele é hoje. Uma instituição sólida, forte e que acolhe a todos que a procuram. Enfim, esse ano não vamos ter as comemorações habituais, com apresentações musicais, bolo, salgadinhos, refrigerantes, sucos, mas estamos aqui juntos, comemorando e celebrando mais um ano de vida, fundação e atividade da nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Caminho de Damasco. Que a luz do nosso Mestre Jesus continue iluminando os nossos passos, o caminho de Damasco. Muito obrigado a todos. Boa tarde, meu nome é Glória Durante. Fui levado ao caminho de Damasco aos 7 anos, entre 6 e 7 anos, com meus tios, Augusta e Antônio Rufo e a mamãe. Na rua Drôncio, domingo à tarde, tinha uma palestra com o senhor Valdomiro, senhor Paz, senhor Vinícius, pessoas que para mim já eram muito idosas e eu não sabia o que estava fazendo ali. Na hora da palestra, eu dormia no colo da mamãe e quando eu acordava, o vovô Valdomiro, assim ele me ensinou: vem dar um abraço no vovô Valdomiro. E eu ficava pensando, o que esse senhor está falando que eu não estou entendendo? Passado alguns anos, mudamos para a rua Mochei, caminho de Damasco. Continuamos a frequentar, eu já mais um pouco crescida, mas mesmo assim eu queria ficar brincando, eu não queria participar da palestra. Aos poucos ele foi me encantando, eu cresci, virei uma adolescente, participei de todas as festas, das comemorações dos Dias das Mães. Era uma casa muito humilde, com várias portas, várias janelas. Tinha uma cozinha que o vovô Valdomiro adorava sentar ao lado, num banco de madeira, para tomar café. A dona Jandira e a irmã que faziam o café. Ele pedia para eu sentar ao lado dele. Final de ano tinha entrega, ele participava, fazíamos pacote. E ele sempre me tratando como se eu fosse uma filha muito querida. Os sábados tinha palestra à noite. Até hoje me lembro do suor que escorria pelo rosto. Ele tirava um lenço muito branco e limpava o suor. Quando terminava, eu dormi durante 1 hora. Ele falava: dorminhoca, dormindo com a boca aberta, vem me dar um abraço. As pessoas ficavam querendo conversar com ele, passando a mão na roupa dele, e eu pensava, mas eu estou no colo dele, eu estou conversando com ele, essas pessoas ficam em cima dele. Era assim, o Chico Xavier, para mim, em São Paulo. É como se fosse o Chico. Ia visitá-lo sempre, trabalhei numa empresa bem próximo à casa dele, principalmente quando ele estava doente já, ia visitá-lo toda semana, 2, 3 vezes na minha hora de almoço. Foi uma fase muito difícil. No
dia Eu me casei em março de 77. Dia 5 de julho de 1977 foi a última foto que eu fiz na casa dele. Foi um domingo à tarde e ele falou para mim: filha, a minha bagagem já está no corredor. Dia 29 de junho de 1977, ele desencarnou. Dia da telefonista, uma data especial para mim, porque eu era telefonista da empresa, recebendo flores, caixas de chocolate, presente. E a pessoa que eu mais amei, que mais me aconselhou, que me dizia que eu era vaidosa e eu achava que não. Ele me ensinou a perder toda a vaidade que eu tinha. Ele me ensinou a crescer. Ele me ensinou a cuidar das pessoas com necessidade. O Sr. Valdomiro, para mim, foi uma luz na minha vida. Eu agradeço meus pais pela religião que eu tive, pela religião que eu pude também oferecer à minha filha, e estou tentando ao meu neto. Eu só tenho que agradecer que tudo começou no caminho de Damasco, numa casa humilde, onde nós fomos muito bem recebidos, a nossa família toda. Até hoje eu tenho um quadro dele no meu quarto, tenho esse quadro que eu guardo com muito carinho, sonho muito com ele e agradeço. No 29 de junho eu perdi e o céu ganhou. Uma pessoa simplesmente maravilhosa, um espírito de luz, elevado, tinha uma mediunidade que eu não conheci ninguém, nada igual a isso, só Chico Xavier, que eu me coloco igualzinho, não tenho que nem pôr, nem tenho que tirar. Eu agradeço a todos vocês. E desculpe alguma coisa que eu esqueci de falar, mas eu acho que o Caminho de Damasco está fazendo aniversário. Foi uma homenagem simples, mas feita com muito amor, com muito carinho, de agradecimento e de bênçãos. Muito obrigado, vovô Valdomiro Nunes. A última lembrança que eu tenho dele é me dizendo: filha, a minha mala está pronta no corredor. Foi essa a nossa despedida. Beijos, muito obrigada. Boa tarde. Meu nome é Amélia Queiroz Gasparini. Participei muito do centro, conheci bastante quando ele veio morar para cá. Uma casinha muito antiga, foi com muito sacrifício que eles também formaram tudo aí, papelão, jornal, até pasta de dente, tudo servia, lata, tudo servia para progredir e reformar a casa, com muito sacrifício. Foi, hoje era reformada, foi maravilhosa, foi uma coisa linda, de tanto mantimento que distribuía para todos que vinham, foi maravilhoso, tanto o seu Alberto, como o seu Mateus, como o seu Valdomiro, e também tinha um outro amigo que se chamava seu Paulo, muito que fazia parte deles. Uma gente maravilhosa. Então essa casa é uma casa muito abençoada, muito linda, com todos os seus trabalhadores, os nossos irmãos que estão agora também lá, tanto a Inês como o companheiro. É tudo lindo. Eu não sei mais o que falar para vocês, mas foi com muito sacrifício, com muito amor e com muito carinho que é. E é uma casa maravilhosa, que está sempre com as portas abertas, com o seu coração para todos que vêm e chegaram.
Então essa é a minha alegria sobre o caminho de Damasco, por todos esses companheiros maravilhosos da parte espiritual que tanto sempre nos ajudou. Que Deus sempre abençoe essa casa, com muito amor e carinho, que é de coração que eu participo. Tanto eu participei bazar, participei de muitas coisas maravilhosas. Então, nem sei mais o que falar, que é muito, 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 muito coração e carinho. E desejo tudo de bom para vocês, os que estão e os que virão também. É sempre muito bom falar sobre o nosso centro, o Caminho de Damasco, que hoje está fazendo mais um aniversário. Eu cheguei aqui em 1990, fui recebida pelo seu Alberto, e desde então, apesar de já ter trabalhado em outra casa, eu senti que aqui seria meu lugar, meu porto seguro. Sob a direção do Valdemir, começamos os cursos e a biblioteca, e daí para frente, o amor pelos estudos e conhecimento da doutrina só cresceram. É uma casa democrática e, ao mesmo tempo, organizada e séria. Tenho muito amor por esta casa. Agradeço demais pelos amigos e companheiros que temos aqui. E também é muito bonito a gente ver a união que existe entre os dirigentes, os diretores e os frequentadores. É um belo modelo de casa espírita, a qual amo muito. Parabéns, Caminho de Damasco. Obrigada. Oi, eu sou Adelina Aparecida Gasparini, filha da Dona Amélia, e eu participei também do Centro Caminho de Damasco desde pequena. Na verdade, eu participei da evangelização infantil, que era muito com o seu Mateus e a Dona Jandira, que eles faziam marionete, o famoso João Negrinho. E fui crescendo dentro do centro, dentro do aprendizado da evangelização, e cheguei até na mocidade, né? Participando, ajudando, e até ajudando nos alimentos. Eles colocavam a criançada para ajudar, a gente saía cheia de farinha, porque tinha que dividir, pôr em sacos. Então a gente fazia tudo que a gente podia fazer para ajudar, a gente fazia. E mais o aprendizado, que foi uma coisa assim fantástica. É um aprendizado que eu carrego até hoje, né? Principalmente o aprendizado do nosso Mestre Jesus, que foi ensinado desde pequena para mim. Então é uma coisa que eu guardo muito e que tenho muito no coração. Todas essas pessoas que fizeram o Caminho de Damasco, que criaram o Caminho de Damasco, e que hoje é uma casa extremamente abençoada e uma casa que eu amo de paixão e quero continuar a frequentar até quando eu puder ou até Deus quando quiser. É isso que eu posso falar da casa de Caminho de Damasco nesses 66 anos de vida dele. Boa tarde, meus queridos amigos e irmãos. Meu nome é Ricardo. Sou frequentador da Casa Caminho de Damasco, Centro Espírita, eu e a minha esposa, e pediram para que a gente falasse alguma coisa sobre o Caminho de Damasco. Bom, nós conhecemos o Caminho de Damasco através de uma amiga, a Lia, que era irmã de um amigo meu de infância, o Elifas, e nós estávamos no aniversário e ela me falou da casa. Isso era um sábado e quando chegou na terça-feira nós fomos. Através disso passamos a frequentar direto até hoje. Isso fazem mais ou menos 25 anos. E fizemos grandes amizades. Fomos recebidos lá pelo seu Alberto,
que passou a ser uma pessoa que eu admirei muito e admiro até hoje. Ele está sempre nas nossas orações, minha e da Nádia. E fizemos assim umas amizades muito boas. De terça-feira tinha o seu Mário de Vivo, que terminava os nossos trabalhos, ele cantava Ave Maria, ele cantava uma ópera do Municipal, ele era tenor do Municipal, então ele terminava com uma ópera. Tinha o Miltinho, tinha o professor Romeu Valdir, o Haroldo e a esposa, quem mais que eu poderia dizer? Enfim, tinha um monte, né? Eu não gostaria de magoar ninguém por esquecimento, mas tem bastante gente que eu admiro e gosto até hoje. E continuamos a frequentar. Aí passamos a frequentar também de quarta-feira. E nessas aulas de quarta-feira que nós íamos, era passe de cura. E o seu Alberto colocou a Nádia para começar na passe. Através de um determinado tempo, ele passou também a me colocar lá dentro. E assim começamos a trabalhar. E de um determinado tempo, o Ismael era um passista muito bom. Abriu um passe, não me lembro se foi em Cocai, ele abriu um centro, foi embora. E o seu Alberto me colocou na cadeira dele para trabalhar até pouco tempo. E assim até hoje ficamos aí. Só queria dizer que eu admiro todos, adoro quando a Inês também recebe a gente com aquele sorriso todas as noites. Chegamos aí, parece que nossas baterias recarregam. Então eu queria deixar um grande beijo a todos, parabéns e que o Mestre Jesus abençoe o Centro Caminho de Damasco. Um grande beijo. Até logo. Boa noite, irmãos. É com muito prazer que venho aqui para dar um pouco do meu testemunho. Mais um aniversário da nossa casa, Centro Espírita Caminho de Damasco. Uma casa que me recebeu há 37 anos atrás, como um dos seus integrantes. Fui muito bem recebido, estava num momento muito difícil da minha vida. Vim trazido pelo nosso amigo, quase pai, professor Romeu, a quem eu tenho um carinho muito grande. Nesta casa fiz muitos amigos, mas o mais importante, eu aprendi muito nessa casa. Essa casa mostrou para mim os verdadeiros valores da vida, me deu uma consciência espiritual e preencheu uma série de lacunas que tinha nas minhas indagações a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito dos valores que devemos ter nessa caminhada de evolução. Eu sei que poderia falar aqui uma série de nomes de pessoas maravilhosas que encontrei nesta casa, mas eu poderia ser injusto porque eu iria esquecer alguém. Portanto, esse meu testemunho é de muita gratidão, de muito carinho, de um reconhecimento enorme de tudo que essa casa ofereceu para mim, e eu sei que ela também oferece para todos aqueles que a ela recorrem. Que Deus abençoe esta casa, que ela permaneça mesmo em épocas difíceis como a nossa, que nós estamos vivendo agora, com essa pandemia, de alguma maneira trabalhando para enriquecer os valores espirituais. Que o Mestre Jesus, que Deus abençoe a todos os trabalhadores desta casa, que essa casa possa ainda ficar aberta por muitos e muitos anos.
Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, eu sou Maria de Lourdes e vou ler um pequeno texto que eu fiz em homenagem ao Centro Espírita Caminho de Damasco. Estou passando para expressar minha gratidão pelo Centro Espírita Caminho de Damasco, que está completando 66 anos de fundação e atividades sempre com as portas abertas e acolhedora a todos que chegam. Gratidão aos fundadores, qual eu tive a oportunidade de conviver, trabalhadores do bem. Quando cheguei na casa, há 44 anos atrás, fui muito bem recebida e acolhida. E através das palestras e cursos, foi um grande aprendizado na minha vida e ainda continua sendo aprendizado. Eu senti que Caminho de Damasco era um porto seguro, tudo o que eu precisava. Atraquei meu barquinho e tive a oportunidade de participar das atividades da casa. Gratidão a todos os trabalhadores que se dedicam para a casa continuar divulgando a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus e acolher a todos. Casa abençoada, Centro Espírita Caminho de Damasco. Que venham muitos e muitos mais 66 anos. Obrigada, família Caminho de Damasco. E obrigada aos mentores do Caminho de Damasco.